Judas é chamado de traidor, mas o que foi que ele traiu? Judas traiu o grande segredo do Messias, e onde Jesus poderia ser encontrado. Seu papel é o mais importante no grande mistério de Deus. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da posteridade deste homem, Deus trouxe a Israel um Salvador, Jesus, como prometeu. Então, no capítulo 43 de Isaías, o Senhor revela o Salvador dizendo: Eu sou o Senhor, e além de mim, não há Salvador. Se Deus trouxe um Salvador para a humanidade, ele teve que trazer a si mesmo, como Jesus, que significa simplesmente Eu sou. Isso, ele revelou nas grandes declarações do Eu sou. Eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o pão. Nessas declarações, Jesus está declarando que a menos que você acredite que seu Eu sou é Senhor, você morre em seus pecados, pois seu Eu sou é Jesus, seu Salvador, o homem que governará como Deus como ele prometeu. Ao ouvir a palavra Jesus, você pode pensar em alguém fora de si mesmo. Mas eu lhe digo: o seu Eu sou é Jesus, profundamente adormecido. Ele está sepultado em você e um dia despertará em você. Adormecido, você é um filho de Deus. Mas quando ele desperta, você é Deus Pai. Enviando seus filhos ao mundo para vencer a morte, os filhos retornam como o Pai de toda a vida. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é. Como filho de Deus, não se manifesta o que você será. Mas quando Deus se manifestar, você o conhecerá, porque será exatamente como ele. Esse é o grande segredo messiânico. E quando esse segredo for revelado em você, você verá a importância de separar as palavras Jesus e Cristo, como afirma o livro do Apocalipse: Vem, Senhor Jesus e seu Cristo. Pois Cristo é o Messias, o grande Filho de Deus Davi, que o revela como seu Pai Jesus. O homem esqueceu completamente o mistério e fala de Jesus como um homenzinho que nasceu de uma mulher há 2000 anos, quando Jesus era o próprio Deus. Sua consciência de ser é Jesus, que é Deus Pai. O grande segredo da fé cristã é a revelação da paternidade de Deus e da fraternidade dos homens. A paternidade de Deus é Jesus em você. Você não percebe que Jesus e seu Cristo estão em você? Davi, o Cristo, não veio em espírito e chamou Jesus de Senhor? Se Davi não estivesse em você, você nunca saberia que é Deus Pai. Um dia, Davi saiu de mim. Ele estava diante de mim, e eu sabia exatamente quem ele era e qual era a nossa relação, mesmo antes de ele me chamar de pai. Agora sei que todos um dia terão a mesma experiência, pois há apenas um Deus, apenas um Pai. Somos todos membros desse corpo único que compartilhamos este maravilhoso fim prometido, à medida que tudo se resolve naquele que é Deus Pai. Então Judas revela o segredo messiânico, dizendo-lhe que você encontrará o Senhor Jesus no céu, e que o céu está dentro de você. Se alguém disser: Venham, vejam, aqui está ele. Ou, ali está ele. Não acreditem, pois o reino dos céus está dentro de vocês. Quando encontrarem Jesus, sua jornada estará terminada. Então, seu coração se compadecerá de todos, pois saberão que são seus irmãos. Vocês não se tornarão filhos de Deus. Vocês já são deuses, filhos do Altíssimo, tornando-se o próprio Deus. Deus é capaz de se entregar a você como se não houvesse outro, apenas Deus e você. Acredite nisso, e a história mais incrível já contada, que é o padrão da salvação, se revelará em você para revelá-lo como Deus Pai. Essa é a história da Bíblia. O Antigo Testamento é um prenúncio, enquanto o Novo é o seu cumprimento, escrito como um rascunho. Paulo escreveu suas 13 cartas pelo menos 20 anos, cronologicamente falando, antes do primeiro evangelho, que é Marcos. No entanto, nenhum livro o descreve completamente. Fiz o meu melhor para deixar claro como ele se desenrolou dentro de mim, e como cheguei à plena realização de mim mesmo como Deus Pai. Eu vos digo: não há outro Deus, nenhum outro ser. Deus de fato enviou seus filhos a este mundo. Ele vos escolheu em si mesmo antes da fundação do mundo. Você está aqui para realizar uma determinada tarefa, e quando a fizer, dirá: Pai, completei a obra que me deste para fazer.
Agora, retribui-me a glória que era minha, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Como filho, você irradia a glória de Deus, mas quando retorna, você é essa glória, você é esse Deus. Deus Pai transforma seus filhos em si mesmo, dando-nos seu próprio Filho, que revela nossa verdadeira identidade. Este é o mistério da vida através da morte. Há um padrão nesses 39 livros do Antigo Testamento que se cumpre no Novo. Paulo exorta todos a seguirem o modelo da verdadeira palavra que de mim ouviram. Aqui, ele está dizendo que suas palavras são verdadeiras, mas não as explicita. Ele afirma: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue, mas não relata a experiência. Paulo foi o primeiro a usar a palavra Cristo, que é a palavra Messias, e significa Deus tocou, fez contato. Descendo sobre um filho em forma corpórea como uma pomba, Deus contatou esse filho através do sentido do tato. Esse contato é o dom do Espírito Santo, e nesse ato, Deus sela sua dádiva. No Antigo Testamento, Deus decretou que Davi fosse seu filho. E no Novo Testamento, Davi vem no Espírito e revela você como seu pai. Este é o grande segredo que Judas revelou. Um dia você se formará nesta escola e receberá o presente do próprio Deus. Ao receber este presente, você despertará para descobrir que está no túmulo onde primeiro se deitou para dormir. Então, o padrão das verdadeiras palavras que você ouviu de mim se revelará em você. Paulo tentou vincular suas experiências ao Antigo Testamento, citando os 39 livros um após o outro, mas não os expôs. Mas, como disse Blake, aquilo que pode ser explicado ao tolo não vale a pena o meu cuidado. Talvez Paulo sentisse o mesmo. Por que explicar, quando o desejo de entender o forçará a pesquisar as Escrituras e se perguntar por quê, o que, onde e quando? Se você se fizer essas perguntas, encontrará as respostas dentro de você. Eu lhe digo: Deus literalmente se tornou você para que você se tornasse Deus. E ao se tornar Deus Pai, você não perde sua individualidade. Você não é apenas um membro deste corpo maravilhoso, compartilhando o propósito final de todas as coisas. Mas você é o corpo, pois você é o seu espírito animador, seu. Você é um membro, mas o todo, pois em Deus não há divisão. E ninguém se perderá. Embora os evangelistas nos digam como estamos pecando e nos perderemos, não é a vontade de Deus que alguém se perca, porque Deus estaria perdido. Você não pode dizer eu sou, a menos que Deus esteja em você. Você pode ser um idiota, mas ainda assim, sabe que você é. Você pode não saber quem você é, onde você está, ou o que você é. Mas você não pode deixar de saber que você é. Essa consciência é Deus, e não há outro. Judas revela a boa nova de que Deus a realizou. Que coragem devemos extrair desta mensagem. Os evangelistas estão dando bons conselhos esta noite, dizendo a todos como viver, o que dizer e como agir. Mas os evangelhos nos dão a boa nova da salvação, dizendo-nos que Deus de fato se tornou seus filhos, a fim de transformá-los em si mesmo, para que possam ressuscitar como Deus Pai. Nem todos os filhos saíram. Na história do filho pródigo, somos informados de que aquele que ficou reclamou. Ele pensava que não tinha nada, mas tinha tudo. Você pode possuir o mundo, mas se não souber disso, pode morrer de fome por falta de comida. Um banco pode estar com $1 bilhão seus. Mas se você não souber disso, não assinará um cheque. Mas quando você se tornar consciente de quem realmente é, saberá que o todo é seu. Então você dirá: eu e meu Pai somos um, e tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Após a grande ressurreição, você desempenhará o papel de Judas e dirá a todos que vierem ao seu mundo quem é o Messias e onde Jesus pode ser encontrado. Não consigo descrever minha emoção ao receber cartas suas contendo experiências bíblicas que você teve. Recebi uma carta de uma jovem que ainda está na escola. Ela está se formando em música porque quer ser compositora. Na carta, ela disse: tenho um querido amigo que estava fazendo aniversário, e eu queria dar a ele algo especial. Não precisava ser algo material, poderia ser algo que eu dissesse ou fizesse de que ele se orgulhasse. Adormeci pensando nisso quando acordei às 2 da manhã com uma lembrança vívida desse sonho. Eu estava sentada na minha cama com minha mãe e meu pai por perto. Meu pai me entregou 3 discos, dizendo: fique com 2 e dê o terceiro a ele. Ele vai adorar e nunca se cansará de ouvir.
Então, segurei uma partitura contendo as notas que deram origem ao disco. Vi que o título da composição era Cristo, e o nome do compositor era Olam. Ela viu corretamente. A palavra Olam significa algo escondido, mantido fora da vista. Um rapaz, um jovem. E é traduzida como eternidade, na declaração. Deus colocou a eternidade na mente do homem, mas de forma que o homem não pode descobrir o que Deus fez até o fim. Quando sua jornada chegar ao fim, você encontrará aquele eterno jovem que é o Filho de Deus, Davi. Ele é Olam, o eterno jovem, o compositor da música, que é toda sobre ele mesmo. Pois ele é o Cristo das Escrituras. Jesus, o Senhor, e Cristo, seu Filho, estão em você. Separe os dois. Cristo não é um título dado a Jesus, mas seu poder e sabedoria, que vieram ao mundo para fazer sua vontade. Jesus é o Salvador, do qual há apenas um. Eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, e além de mim, não há Salvador. Aqui está uma jovem, ainda na escola, que encontrou Cristo, o compositor, e a composição. É impossível esgotar o assunto de Cristo, mas o homem está sempre o interpretando mal. As multidões acreditam que um homenzinho foi crucificado pelos judeus, mas João nos diz: Vós não sabeis a quem adorais, mas nós sabemos a quem adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Se você pensa em um judeu físico, está enganado. Um judeu é um israelita que não é descendente de Abraão segundo a carne, mas o eleito de Deus de qualquer raça ou nação. O Antigo Testamento é o livro dos judeus, que você, como filho de Deus, veio a este mundo para cumprir. Toda experiência mística, se prenunciada por uma palavra no Antigo Testamento, é predestinada, escrita pelos servos de Deus, os profetas. A ordem cronológica tanto do Antigo quanto do Novo Testamento não é precisa. Mateus é o primeiro livro do nosso Novo Testamento, mas Marcos veio antes de Mateus, e as cartas de Paulo vieram antes dos 4 evangelhos. Nossos antepassados da Igreja organizaram os livros como eles aparecem agora, mas eles não dão a verdadeira ordem do desenrolar da história, assim como os livros do Antigo Testamento não o fazem. Paulo encontrou o padrão se desenrolando nele e compartilhou suas experiências. Em sua segunda carta a Timóteo, ele o exortou a não se desviar do meu evangelho, mas não o explicou explicitamente. Eu lhe contei a ordem cronológica exatamente como aconteceu comigo. A crucificação inicia a jornada no tempo. Vindo do Pai, você veio ao mundo sendo crucificado na humanidade. É por isso que ele disse: Os deuses da terra e do mar procuraram por essa árvore na natureza. Mas sua busca foi em vão. Ela cresce no cérebro humano. Um dia, essa árvore, cujas raízes estão no seu cérebro, se reverterá, e a história de Jesus e seu Cristo se desenrolará em você. Você e eu éramos filhos de Deus antes de entrarmos nestas vestes da morte. Quando retornarmos, teremos acrescentado a Deus Pai, mas permanecemos individualizados. Não consigo descrever a alegria, o êxtase que vos aguarda em vosso retorno, pois saístes do Pai e viestes ao mundo. Agora deixareis o mundo, e retornareis ao Pai, como Pai. Portanto, o presente de Deus para você é Cristo, que é seu filho, Davi. E o presente de Cristo é o Espírito da verdade que se desdobra para revelar sua verdadeira identidade. Como filho, você veio ao mundo para fazer a vontade daquele que o enviou. E no final você descobrirá que foi você quem o enviou. Pois terá encontrado Davi, o filho de Jessé. Eu sou alguém segundo o seu coração, que faz toda a sua vontade. Dormindo, o Messias faz a vontade do Pai. Mas quando ele desperta, o Messias e o Pai são um. Saímos do mundo da vida para entrar no mundo da morte em um grande experimento, sem saber se teríamos sucesso. Ele nos escolheu, nele, para o experimento e nos tornou vitoriosos sobre a morte, entregando-se a nós, para que saibamos que somos Deus Pai. Falo por experiência própria. Não estou teorizando ou especulando. Jesus está em você como sua própria e maravilhosa imaginação humana. Quando você diz, eu sou, isso é Jesus. Um dia, sua consciência despertará e se elevará. Então, tudo o que foi dito sobre o Senhor no Antigo Testamento se cumprirá em você. E a partir desse momento, sua aventura terminará, e você caminhará consciente de ser Deus Pai. Que conceito glorioso!
Deus realmente se entregou a todos para um grande experimento que não pode falhar em ninguém, nem mesmo em Hitler ou Stalin. Nenhum monstro pode falhar, porque a ressurreição agora é um fato. Está provado. Todos retornarão, não como filhos de Deus, o que já é glorioso o suficiente, mas do próprio Deus. Essa é a minha mensagem para vocês. E é verdade. Quero agradecer a esta doce jovem por compartilhar sua experiência comigo, para que eu possa compartilhá-la com você. Desejando expressar-se de forma amorosa por alguém que respeita, ela vê seus pais, o símbolo de seu poder criativo, entrarem em seu quarto. Seu pai lhe conta sobre 3 discos. Não eram 3 os que estavam diante de Abraão quando o nascimento da criança foi anunciado. Eles eram chamados de homens, não discos, mas é o mesmo simbolismo. Foi-lhe dito para ficar com 2 e dar-lhe o outro, pois ele o amaria tanto e nunca se cansaria de ouvi-lo. A música foi composta por Olam, o eterno jovem, e seu título era Cristo. Aqui está o compositor escrevendo sobre si mesmo, assim como o homem faz aqui. Cada livro que você lê é o conjunto de pensamentos, crenças e sentimentos de um homem, em forma escrita. Ele teve que adquirir a habilidade de escrever, e qualquer um pode fazer isso. Vá para a escola, dedique-se e domine a técnica da escrita. Então, ao começar a escrever, você descobrirá que só consegue escrever os pensamentos que permeiam sua própria mente. Você pode pensar que está separado de seus pensamentos, mas você e seus pensamentos são um só. Então, você está escrevendo tudo sobre si mesmo. Assim, Olam, o eterno jovem, compôs a composição Cristo, que é inteiramente sobre si mesmo. E você, ó Cristo, jamais se cansará de ouvir sua incrível história. Agora vamos entrar no silêncio.